Bom dia, quinto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Para mais um vídeo aula de história. Vamos agradecer a Deus por mais um dia, por nossa saúde, por nossa família, por tudo que Ele nos dá. Que nós tenhamos um dia bem abençoado. Com a graça e proteção divina, vamos iniciar nossa aula de história. Nossa aula de história hoje é Primeiro Reinado. O Primeiro Reinado foi período em que D. Pedro I governou o Brasil em 1822 a 1831. Em algumas províncias, as tropas portuguesas reagiram contra a nossa independência. Para consolidar a independência, foi preciso vencer essas tropas fiéis ao governo de Portugal. Por isso, ocorreram lutas em vários locais do Brasil. Em 3 de maio de 1823, reuniu-se a Assembleia Constituinte a fim de elaborar uma Constituição para o Brasil, como D. Pedro I não concordou com o projeto elaborado pela Assembleia, dissolveu-a mais tarde, ortogou, isto é, impôs uma Constituição para o Brasil, em 25 de março de 1824. Por ela, foi estabelecida a monarquia constitucional como regime político. Ficaram estabelecidos 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. O poder moderador, exercido pelo imperador, dava-lhe ambos poderes. Contra a política de D. Pedro I, estourou a Confederação do Equador. Mais tarde a gente vai dizer o que foi. Uma evolução em Pernambuco que atingiu outras províncias do Nordeste. O revoltoso queria a separação do Brasil com a doação do regime republicano. Os líderes desse movimento foram Manuel de Carvalho Paz de Andrade e Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. Frei Caneca foi condenado à morte. Aumentou a oposição ao governo de D. Pedro I, até os irmãos Andrade ficaram contra o imperador. Em 1822, no Rio de Janeiro, em 12 de outubro, D. Pedro I é aclamado imperador do Brasil. Sofrendo pressão de D. Pedro I abdicar do trono do Brasil, retornar a Portugal para assumir o trono português. Morre D. João VI, nesse período de 1831, D. João VI morreu. D. Pedro passa de príncipe regente a imperador e seu período de governo foi conhecido como Primeiro Reinado. Esse Primeiro Reinado foi depois da nossa independência, da independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822. Constituição é um conjunto de leis que rege um país. Quando ele ortogou a Constituição, Vocês sabem o que é Constituição. Nessa Constituição foram estabelecidos 3 poderes: o executivo, que é exercido pelo imperador; o legislativo, deputados e senadores; o judiciário, juízes, oficiais de justiça, promotores, advogados; e o poder moderador, exclusividade de D. Pedro I, certo? O mediador interferindo nos poderes, ele mandava em todos os poderes, Confederação do Equador. Grupos políticos do Nordeste não aceitaram a imposição da Magna Carta e organizaram o Levante. A insurreição começou em Pernambuco e proclamaram a República dos Estados Confederados do Equador, liderado por Cipriano Barata e Frei Caneca, que ele era conhecido como símbolo do ideal e de liberdade. Depois de alguns meses, foram vencidas as tropas metropolitanas. Então, estava garantido a independência sob o comando de D. Pedro I. A revolta na Confederação do Equador, o objetivo da revolta
convocação de uma nova Assembleia para elaboração de uma nova Constituinte. Aqui, após a independência, seguiu um período de conflitos internos. Redutos portugueses como Bahia, Maranhão, Pará, Piauí e províncias cisplatina desencadearam uma guerra contra a independência. A pacificação das províncias foi feita à custa de empréstimo da Inglaterra e contratação de mercenários, né? Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer nossa independência em 1824. Essa foi a nossa aula de história, que começa na página 67 e vai até a 69, onde inicia a atividade, faz 69, 70 e 71. Tenha um bom dia e até a nossa próxima aula de história. Fiquem com Deus.